TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Está no ar mais um Semana Ilustrada. E veja agora os destaques desta edição. Diplomação do governador eleito Romeu Zema termina com briga de deputados. Homem é assassinado com golpes de machado. As dicas do PROCON para evitar fraudes nas compras de Natal. Pequenas matas que restaram na área urbana viram depósito de lixo. E Araxá completa 153 anos de emancipação política. O governador Romeu Zema participou do encontro de filiados do Partido Novo na Associação Comercial. Foi entregue o relatório que destaca os pontos mais críticos do Estado com a dívida de 30 bilhões de reais, que só será sanada ao longo de 30 anos devido ao orçamento. Apenas para manter o funcionamento da saúde pública, o governo precisa destinar cerca de 328 milhões de reais até o início de abril. O futuro governador falou sobre os problemas apresentados. Sem dúvida, é aquele que diz respeito à parte financeira. O Estado não tem feito o repasse para as prefeituras, não está pagando funcionalismo em dia, apesar de já ter antecipado receitas que a CEMIG repassa a ele, de já ter sacado depósitos judiciários que não pertencem ao Estado. Então ele vem retirando recursos de onde pode e mesmo assim não tem conseguido cumprir os compromissos do Estado. Os dados foram mostrados no documento com aproximadamente 3 mil páginas levantados pela gestão de Fernando Pimentel, que apontou os setores que serão impactados devido à nova organização e à contenção de despesas. Que não tem setor que vai sofrer mais. O que nós vamos fazer é aderir ao regime de recuperação fiscal do Tesouro Nacional e esse tesouro não deixa o Estado ampliar o número de funcionários, o que no meu entender é positivo. Nós precisamos reduzir a quantidade de funcionários públicos e não ampliá-los. Então, Minas vai ficar proibido de contratar e ampliar o número de funcionários. Romeu Zema prevê dificuldades que a nova gestão irá enfrentar já nos primeiros 100 dias de governo. No início do ano, os cofres públicos irão liberar cerca de 260 milhões de reais, que estão estimados em processos licitatórios abertos pelo Estado, para atender ações judiciais que obrigaram o poder público a comprar insumos e medicamentos. O plano estratégico do governador eleito é reduzir gastos e conseguir aos poucos o equilíbrio financeiro, com a expectativa de tornar a melhora possível neste primeiro mandato. Tenho visitado diversas empresas que têm operação em Minas e outras que pretendem instalar em Minas, dizendo que eu, o governador, estarei acompanhando pessoalmente qualquer obstáculo que essas empresas tenham com relação ao Estado. Porque nós temos um Estado extremamente burocrático, lento, que em vez de ajudar, aliás, nem precisaria ajudar, mas atrapalha em muito o setor produtivo. Um homem de 40 anos foi morto no início da noite do último domingo com golpes de machado. O crime aconteceu no bairro Orozino Teixeira. O desentendimento entre vizinhos foi na rua Joaquim Geraldo Filho. O Wilde José Ribeiro, natural da cidade de Carmo do Paranaíba, ficou caído ao solo, em estado gravíssimo. Relataram que ocorreu uma briga entre eles, motivos fúteis, os ânimos se exaltaram. A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e trazida aqui para a unidade de pronto atendimento. Horas depois, veio a óbito. Acionados por testemunhas, a Polícia Militar continua em rastreamento para prender o autor, de 27 anos, que fugiu após desferir golpes de machado que atingiram o crânio do homem. O acusado deixou o objeto utilizado na via onde o crime ocorreu. Foi conduzido à delegacia para esclarecimentos. O irmão do autor, que estava no local, informou que tentou impedir essa ação.
estava todo sujo de sangue, estava também machucado. As fraudes nas compras pela internet se multiplicam na época natalina. O alerta é do Procon. Os consumidores devem ficar atentos com a idoneidade de sites antes de fechar qualquer compra. Um site só é considerado confiável quando há recomendações e comprovação da veracidade do conteúdo. Porém, o mercado online tem se tornado vasto e, ao mesmo tempo, uma grande armadilha. Bandidos usam a tecnologia para acessar dados das vítimas, clonando cartões de crédito. Este tipo de reclamação chega diariamente até o Programa de Defesa do Consumidor. Então, a pessoa às vezes recebe uma propaganda ou através de e-mail, rede social e clica naquela propaganda. E às vezes pode ser direcionado para um site que você acha que é da sua loja de preferência e é um site falso. Então, você faz a compra normalmente e depois você não recebe o produto. Então, esse é o principal problema que nós temos hoje em relação a compras pela internet. Hoje em dia, todos têm acesso às plataformas de compra e é preciso tomar cuidado. Até as pessoas mais experientes ficam em alerta para não cair em golpes. Daniel sentiu na pele o risco e, por sorte, não virou vítima dos criminosos. Naquela vontade de comprar um presente para minha filha, eu fui tentar comprar. Mas quando a gente entra no site, a gente vai verificar e eu vi que tinha algumas coisas diferentes do site da loja. Eu verifiquei, constatei, falei, esse site é falso. Nas horas vagas, o operador de produção conserta computadores e já tem experiências com a aquisição de peças pela internet e dá dicas para quem vai aproveitar as promoções do fim do ano. A gente procura muitas referências do vendedor. Então, a gente tem que verificar muito isso antes de efetuar a compra. Você chegar lá e ver um produto barato demais, você fala, não, eu vou comprar desse cara. Aí você vai verificar, o cara só tem um produto vendido, ou não tem nenhum, ele é vendedor novo. Então, você pode ter problema com o produto demorar a chegar na sua casa ou chegar com defeito. De acordo com uma pesquisa sobre o varejo eletrônico, a estimativa é que em 2021 o e-commerce represente 44% das vendas realizadas, aumento que vai chamar a atenção também dos bandidos. 2 caminhos quando se tem fraude é vir ao Procon e fazer o boletim de ocorrência. E depois, determinados casos, só através da justiça, quando se tem condições de se identificar quem foi que executou aquele golpe. As últimas áreas verdes da cidade sofrem com a falta de conscientização dos moradores, que insistem em jogar lixo nestes locais. Mas o comportamento é crime ambiental e tem consequências de acordo com o que estabelece a lei. O verde destacado no mapa delineia as 36 áreas de preservação permanente divididas entre os 68 bairros existentes em Araxá. O controle de manutenção desses locais é feito pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, IPDSA. A gente trabalha muito com as pessoas que transportam entulho, caçambeiros e o pessoal que faz frete, pedindo para não jogar entulho nesses locais, principalmente nas margens das rodovias vicinais, mas mesmo assim continuam jogando. Isso representa um trabalho muito grande para a Secretaria de Serviços Urbanos, que tem periodicamente que fazer essas limpezas. Um dos problemas recorrentes é o lixo jogado regularmente por moradores ou trabalhadores de setores que lidam com a limpeza de terrenos. Muitas denúncias são moradores que eles identificam pessoas jogando resíduo ou no lote próximo à sua residência, ou em áreas verdes, ou áreas que margeiam estradas vicinais. E eles estão usando muito o WhatsApp Denúncia, que foi um projeto lançado em parceria com a Câmara Municipal de Araxá, onde, através do WhatsApp, as pessoas podem, então, fazer a sua denúncia e até, se possível, fotografar placa de carro. No perímetro urbano do município de Araxá, são 123 pontos de áreas verdes, mais de 2.700.000 metros quadrados a serem mantidos. A Polícia de Meio Ambiente executa as leis que tangem essa prática de jogar lixo nas extensões que contemplam o meio ambiente. Medidas punitivas são diferentes no perímetro urbano e zona rural. O artigo 54 da Lei 9.605 ele é bem claro. Então, aquele que causa poluição em níveis tais que resulte em dano à saúde humana, mortandade de animais ou destruição da flora,
Nesse caso, ele está sujeito, então, a pena de reclusão de 1 a 4 anos. E isso falando só da esfera penal. Se a gente for para a esfera administrativa, ele está sujeito a uma infração pelo nosso decreto estadual e pode ultrapassar o valor de R$4.000. Então é interessante que ele tenha essa consciência, isso para todos, de não arremessar resíduos sólidos, isso em área urbana ou rural, em cursos d'água, que ele vai estar incidindo nessas duas hipóteses, tanto na área administrativa quanto na esfera penal. Agora o esporte. A decisão da Copa de Escolinhas de Futebol trouxe torcidas de cidades da região ao estádio Fausto Alvim. A competição foi acompanhada por times profissionais. Os melhores times formaram os finalistas da disputa que começou no sábado. A Copa interliga a cidade de Uberaba e Araxá. São 4 clubes participantes em 13 categorias, com jogadores nascidos entre 2005 a 2010. De acordo com um dos organizadores, a Copa representa a oportunidade de demonstrar o trabalho realizado ao longo do ano. Pegamos as 4 melhores escolas, né, e estamos fazendo um quadrangular aqui em Araxá, disputa de 3º e 4º lugar e 1º e 2º lugar. Então a competição que durante o ano ela foi bem competitiva, né? A gente sabe que as escolinhas de futebol fazem um trabalho muito lúdico, né? Expectativa do jogo despertou o ânimo da garotada. Diogo é o artilheiro do Sub-11 e tem no pai o maior incentivador do esporte. Meu pai criou um campo lá perto da minha casa e a gente começou a treinar junto. Aí tá até agora. Já Giovanni diz que o futebol é uma tradição de família. Está na escolinha desde os 5 anos e agora, graças a Deus, vai disputar mais uma final. Se Deus quiser, vai ser campeão. Assim como Giovanni, Cláudia veio acompanhando o filho Luiz Fernando, jogador do Sub-13. Um apoio considerado muito importante. Essa comissão foi criada agora em 2018. São pais e mães que ficam ajudando a levar os meninos. A gente leva, busca, organiza o barzinho, prioriza os horários e tenta ajudar o técnico no dia a dia da escolinha. Ele sempre está me acompanhando, é divertido. Na hora do jogo, adrenalina, a cada movimentação em campo, uma resposta da plateia. E ao final, o time do Cruzeiro levou a melhor com o placar de 6-1. Primeiro lugar para Araxá. A competição trouxe à cidade o coordenador de captação do Clube do América, Gilberto Monteiro. Competições são essenciais para o nosso processo, né? Que a gente busca identificar o talento desde os 10 anos de idade para poder integrar as nossas equipes competitivas. Então, quanto mais cedo a gente sair para em busca, a gente conseguir captar um atleta, vai ter maior tempo de trabalho para poder evoluir dentro das nossas condições. No próximo bloco, a Polícia Civil divulga balanço do índice de homicídios no estado. E no Radar Cidadão, moradores reivindicam a implantação de rotatória em uma das avenidas com maior índice de acidentes na cidade. O Semana Ilustrada volta daqui a pouco. Coisas para se fazer quando um ano começa. Em primeiro lugar, sorria. Todo início merece ser comemorado. Pergunte, descubra, aprenda. Tente enxergar o mundo com os olhos de uma criança. Não fique muito tempo sem pôr os pés na grama ou sem visitar cachoeiras. A natureza cuida da gente quando a gente cuida bem dela. Por falar em cuidado, trate bem do seu corpo. Você precisa dele para realizar os seus sonhos. Lembre-se que a vida não é só trabalho, mas não tem nada melhor que fazer um trabalho que transforma vidas. E sempre, todos os dias, olhe para os lados e agradeça. O melhor lugar do mundo é aqui. Feliz Ano Novo, Araxá. A CBMM tem orgulho de ser parte desta terra. A Justiça adiou mais uma vez o julgamento da acusada de ser mandante do assassinato de um bombeiro em 2012. 20 testemunhas de acusação e defesa aguardavam para serem ouvidas. Após 1 hora, veio o juiz que presidia a sessão, explicando o motivo de mais um adiamento. Na verdade, houve um pedido da defesa de redesignação da sessão em função da ausência de uma outra defensora, da segunda defensora que também atuou no processo em defesa da ré. Esse pedido foi indeferido, no meu entendimento, por falta de respaldo, e em função disso, o doutor defensor, que esteve presente em plenário, se retirou do plenário, deixando a defesa. Não havendo nenhum advogado constituído remanescente, a sessão não pode ser realizada e por isso foi cancelada, sem reagendamento, porque eventual novo julgamento só vai ser realizado no próximo ano.
Gisley Oliveira Reis era sargento do Corpo de Bombeiros. Tinha 38 anos quando foi morto com 4 tiros, em frente ao imóvel que residia com a esposa e filhos no bairro Alvorada. Kelly de Lima Alves Soares, hoje com 34 anos, permanece em liberdade, aguardando a nova data para o julgamento. A acusada de ser a mandante do crime não teve a presença dos advogados de defesa. Leucis Teixeira Araújo deixou o plenário após o início da leitura da ata do dia. Um pesar, eu repito, com o maior respeito à sociedade, ao corpo de jurado, às autoridades constituídas, eu não vi como, não tem outra saída, a não ser de que sairia de plenário de julgamento para que possibilitar uma nova sessão, para que a colega venha fazer a defesa que a acusada merece. O crime só será resolvido em 2019, após 2 adiamentos. O primeiro no último dia 12, por compromissos dos juízes da comarca, e o segundo na manhã de 17 de dezembro. Anualmente, a lei determina que a lista de jurados seja renovada e todo jurado que atuou em pelo menos um julgamento ao longo deste ano fica automaticamente excluído para o ano seguinte. Dessa forma, algum desses jurados que eventualmente não tenha atuado pode até repetir a mesma lista. Os que atuaram estarão automaticamente excluídos. Segundo o relatório da Secretaria de Segurança Pública, houve queda de quase 22% no índice de homicídios no estado em relação a 2017. Mas em Araxá, a estatística disparou. Os dados referentes à criminalidade são monitorados pelo governo, que apontou a queda no período de janeiro a novembro deste ano. Os resultados retratam o trabalho unificado das forças de segurança. Desde 2017, as ações de gestão dos atores do sistema, como Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil e Militar, conseguiram reduções significativas das estatísticas criminais. Mas Araxá teve 2018, um ano atípico, onde os casos de homicídio dobraram. Foram 12 registros contra 7 do ano anterior. O delegado Vinícius Ramalho falou sobre o crescimento dos casos. Foram todos casos isolados, um não guarda relação com o outro, foram derivados de briga de família, feminicídio, né, que é quando o homem mata a mulher, casos de briga de rua entre pessoas, até amigos entre si. Então a gente não pode atribuir a nenhum fator específico esse aumento da criminalidade. Mas, de fato, aumentou e é algo que nos preocupa, um número elevado para uma cidade do tamanho de Araxá. O município já foi considerado uma das melhores cidades do estado em termos de segurança. Mas, de acordo com o delegado, os números muitas vezes não refletem a realidade devido ao sistema de coleta de dados. O primeiro registro de ocorrência, via de regra, fica a cargo da Polícia Militar, que é a instituição que chega mais rápido ao local do crime, por várias razões. Então, o policial, com aqueles dados preliminares que ele tem, ele faz uma primeira classificação do delito que ele acredita estar tratando naquele momento. Contudo, muitas das vezes, no decorrer da investigação a cargo da Polícia Civil, surgimento de novos fatos, essa classificação é alterada. Nos crimes de homicídio, a gente observa que, grande das vezes, o registro da ocorrência é feito como lesão corporal. O último crime ocorreu no dia 16 de dezembro, quando Wilde José Ribeiro, de 40 anos, foi morto a machadadas. O autor, Luiz Carlos Ramos Barreto, de 27 anos, está foragido. A Polícia Civil já está no rastro dele, na tentativa de localizá-lo, já temos informações sobre o paradeiro dele e é uma questão de tempo até conseguirmos efetuar a sua prisão. Vereadores aprovaram esta semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. A previsão é de quase 460 milhões de reais. Encerrando os trabalhos do ano no Legislativo, os parlamentares apresentaram emendas ao projeto. Para que possa aqui, pelo menos, a Prefeitura executar 2 praças inclusivas para as nossas crianças com deficiência aqui no município de Araxá possam ter esse direito de brincar. O modelo é composto por esses 3 instrumentos de planejamento e orçamento, definidos na Constituição Federal de 1988. A comissão especial analisa os temas. Do PR, Robson Magela preside a banca. O relator do Podemos, Luiz Carlos Bittencourt. E Edinho Souza, do PTB, o 3º membro. Uma arrecadação muito alta, de 460 milhões. Temos que saber destinar esse valor para que a população saia ganhando.
A LDO deve refletir as linhas estratégicas e diretrizes de ação do Executivo presentes no Plano Plurianual. Além disso, estabelece metas e prioridades da administração para o próximo ano, fixa as normas atinentes à elaboração da lei, as propostas para a alteração da legislação tributária, a administração da dívida e a operações de crédito, bem como define a política de aplicação das agências financeiras oficiais. O projeto 81/2018 altera anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, devido à oscilação da economia no país, para garantir os anseios básicos necessários da população. Representantes de instituições e segmentos que atuam no município acompanharam a votação. Sidney Manuel integra o Conselho de Cultura Popular e aguarda a aprovação de R$100 mil para o Carnaval de Rua, com blocos carnavalescos. É uma rubrica pequena, dentro dos parâmetros que o prefeito possa estar avaliando melhor para que nós podemos fazer um Carnaval 2019. Para a projeção foram considerados os efeitos dos reajustes concedidos, bem como o crescimento da folha de pagamentos. É o nosso papel fiscalizar o dinheiro, da população. No total, foram 23 emendas apresentadas pelos vereadores. E veja agora o Radar Cidadão com Paloma Gabriela. Eu estou aqui na Avenida Damaso Drummond, uma das principais vias de acesso aos setores norte, leste e ao centro da cidade. Como vocês podem ver, o fluxo de veículos aqui é intenso. E hoje, o Radar Cidadão vai mostrar a reivindicação de funcionários do Centro de Atendimento à Mulher, moradores e comerciantes locais. Eles pedem a implantação de uma rotatória neste ponto. Essa rotatória aqui, a gente, mesmo aqui do posto, já está pedindo há muito tempo. Esse tempo atrás teve um acidente aqui, uma mulher veio da rua ali, vem seguindo aqui, um carro entrou de uma vez. Para ela desviar, para não causar um acidente muito grave, quase causou outra aqui dentro do posto. Ela entrou aqui, bateu aqui perto da bomba, rodou o carro e parou mais ou menos ali. E a frentista e a outra mulher que estava abastecendo saiu correndo, para não acontecer uma coisa muito grave com essa. Todo mundo sabe que aqui a movimentação aqui no período das meio-dia às 5 horas é muito grande mesmo. E diariamente acontece acidente aqui, tanto com moto, carro, ônibus da Vera Cruz que aconteceu esses dias. E por isso que todo mundo quer uma rotatória aqui ou um radar, alguma coisa que seja, para diminuir esses acidentes que está tendo aqui. Eu procurei a assessoria de comunicação da prefeitura, que informou que o secretário de obras, Sebastião Donizete, responsável pela pasta, está viajando junto ao prefeito e que por isso não pôde receber a equipe. Portanto, a solicitação está pendente. Pode carimbar. E vale frisar que eu, Paloma Gabriela, através do Radar Cidadão, estarei de olho e após a viagem vou cobrar. E você pode participar enviando denúncias e reclamações para a hashtag Você na Sintonia ou pelo WhatsApp 988520116. Eleitores que não foram às urnas no segundo turno das eleições e não justificaram o voto ainda podem regularizar a situação. Saiba mais com a repórter Janaína Silva. Eu converso com a chefe do cartório eleitoral em Araxá, Alcineia Sueli Salles. Quem deve fazer essa justificativa? Então, aquele eleitor que não votou e não justificou no dia do pleito, no dia do segundo turno, ele tem até essa data, até 27 de dezembro, para comparecer ao cartório e requerer a sua justificativa. O que serve como comprovante? Então, essa justificativa feita após a eleição, obrigatoriamente o eleitor deve apresentar um documento que comprove o motivo que o impediu de votar ou justificar no dia da eleição. Por exemplo, um atestado médico, uma passagem demonstrando que ele estava fazendo uma viagem para o exterior, ou seja, demonstrar que ele não teve condições de comparecer no dia da eleição para votar ou para justificar. Como fazer essa justificativa? A justificativa pode ser requerida diretamente ao cartório eleitoral, em qualquer cartório eleitoral na realidade, ou diretamente pela internet, no site do TRE, no link justificativa. Lembrando que mesmo pela internet é obrigatório anexar o documento que comprova o motivo que impediu o eleitor de votar ou justificar no dia do pleito. Quem perde esse prazo, quais as penalidades?
Quem perde esse prazo, na realidade, o eleitor ele já está sem quitação eleitoral, então ele permanecerá sem quitação e a partir do dia, vencido o prazo do dia 27, para regularizar a sua situação, o eleitor deverá realizar o pagamento da multa para restabelecer a regularidade da sua inscrição eleitoral. Lembrando que quem não está quite com a Justiça Eleitoral não pode, por exemplo, tirar passaporte, fazer matrícula em faculdade, tomar posse em cargo público, entre outras situações que ele fica pendente. Quem perdeu o prazo do primeiro turno para justificar, é possível ainda fazê-lo agora? Não, o prazo para o primeiro turno já se encerrou no começo do mês. Agora, aquele que não votou e não justificou no primeiro turno, a regularização se dá por meio do pagamento da multa. Muito obrigada pelas informações. Em Araxá, a ausência no segundo turno do pleito foi de 22%. Um código de conduta está orientando profissionais do setor de turismo para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ficha de registro de hóspede, modelo padrão usado em toda a rede hoteleira no território nacional, que proporciona segurança. Documento guardado por 5 anos, que serve como controle das vezes em que uma pessoa ficou no hotel. O sistema de reservas é universal e assegura a vida de crianças e adolescentes. Principalmente com as pessoas de menores. E agora, com essa propaganda pesada, que tem nos ajudado muito nessa parte do turismo contra a pedofilia, e principalmente a infantil, hoje tem facilitado muito, porque eles já têm, além da gente exigir, já tem mandado já para a gente a reserva pronta, com a documentação, com as idades das crianças, ou se vão acompanhados com os pais, ou com outros, ou com um adulto. O documento tem como referência parâmetros internacionais ajustados à realidade, para o fortalecimento da rede de proteção, com ênfase na prevenção de incidentes. Somente em 2017 foram reportados ao Disque 100, um canal de denúncias, mais de 20 mil abusos contra crianças e adolescentes. Somente no mês de junho de 2018, esse número já atingia 8.581. Se um maior de idade tenta fazer uma reserva prévia com números de documentos falsos, a ficha não é concluída. Caso um hóspede tenha atitude suspeita, a polícia tem uma senha do sistema para acompanhar despesas, check-in e check-out. Por exemplo, a gente já teve aqui em nosso hotel, vamos colocar assim, esse mês, uma pessoa que deixou de hospedar porque não tinha documentação. E a gente não autorizou a hospedagem porque tinha 2 crianças de menores. A seguir, você vai ver imagens exclusivas da confusão na cerimônia que diplomou deputados, senadores e o novo governador do estado. E uma homenagem ao aniversário da cidade. O Semana Ilustrada volta daqui a pouco. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e CBMM apresentam... Chegou o maior festival natalino de Minas Gerais. E toda a cidade será palco deste grande momento. Feste Natal Araxá 2018. Arte e diversão para todos. 10 anos celebrando com você. Deputados do PT e PSL trocaram socos durante a diplomação do governador eleito Romeu Zema no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O documento oficial foi entregue a 138 eleitos. A diplomação é realizada com base na legislação eleitoral e assinada pelo presidente do TRE. O futuro governador Romeu Zema e o vice Paulo Brant foram os primeiros a receber. Em pronunciamento, Zema voltou a falar sobre a dívida do Estado com os municípios. Somos 853 cidades que passam por uma situação de quase falência. A
As prefeituras não recebem o dinheiro que é delas por direito. E como sempre acontece, quem paga por isso é a população. Deixo aqui meu protesto e minha indignação. A mesma indignação que me fez aceitar o desafio de ser candidato ao governo. O diploma foi entregue também a senadores e deputados, mas antes do encerramento da cerimônia, uma confusão envolvendo alguns parlamentares provocou tumulto. O registro feito por um celular mostra o momento em que a deputada do Partido dos Trabalhadores, Beatriz Cerqueira, segura um cartaz com os dizeres Lula livre, que foi retirado pela organização do evento. Logo em seguida, a deputada se aproxima da bancada, quando o deputado Rogério Correia continua com a manifestação. Ao exibir a nova placa, o deputado Cabo Júnior Amaral, do PSL, tenta removê-la da mão de Correia, dando sequência a agressões. A posse do novo governador Romeu Zema acontece no dia 1º de janeiro, às 11 horas da manhã, na cidade administrativa, na capital. O projeto Sempre um Papo do Circuito CBMM de Cultura encerrou as atividades do ano do Festival Literário, com a presença do presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi. O encontro foi no auditório da Associação Comercial. A vida a partir da proclamação da República, narrativa cheia de referências que funciona como um jogo, ora realidade e outra fictícia. Inácio Augusto César Raposo, bibliotecário de Dom Pedro II, homem que presenciou os bastidores da corte no Rio de Janeiro e do Palácio de Petrópolis. Ele intitula o livro mais vendido de Marco Lucchesi. Carioca e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou outros livros e foi finalista do Prêmio Jabuti por 4 vezes. Às vésperas dos 180 anos de Machado de Assis, ele descreveu o escritor e poeta. Nós nos sentimos abraçados por Machado de Assis e ele é nosso por uso capião, porque nós o temos há muitos anos, desde a escola. Portanto, eu tenho Machado, você tem outro Machado, o espectador tem outro Machado, há múltiplos Machados. Por quê? Porque ele leu o Brasil e nos ajuda a compreender melhor, através de suas páginas, o Brasil de seu tempo e o Brasil de hoje. O mais jovem a presidir a Academia Brasileira de Letras, que termina e começa a 8ª edição do Festival Literário de Araxá. O que a gente quer com essas ações é que o FLI Araxá se mantenha vivo na cidade, né? Que não seja só uma vez por ano. Então vem o Sempre o Papo, vem as ações pré-FLI e pós-FLI, tudo para que a gente tenha ações, cultura movimentando o ano todo e a cidade sempre ativa, sempre recebendo nomes importantes. Lucchesi fez ainda um apanhado do atual cenário da literatura no país. Os grandes desafios, vamos dizer assim, é restabelecer o sistema literário, aprofundá-lo, torná-lo mais consistente e apostar numa política de leitura cada vez mais radical, porque a partir disso nós teremos o que precisamos, leitores. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde alertam sobre o risco de epidemia de dengue em mais de 500 cidades. Mas em Araxá foi registrado apenas um caso do início de dezembro até agora. O mapa da dengue, como é chamado, o levantamento rápido de infestação pelo Aedes aegypti, mostra que pelo menos 5 estados estão com números elevados da doença. No país, até o dia 3 de dezembro, foram notificados 241.664 casos, um pequeno aumento em relação ao mesmo período do ano passado. O último surto registrado no município foi no ano de 2016, quando cerca de 4.000 casos foram confirmados. Porém, ações foram desenvolvidas nos últimos 2 anos, diminuindo os índices. A coordenadora da Vigilância Ambiental afirma que o trabalho realizado foi indispensável para evitar nova epidemia. O trabalho é no dia a dia, então fazemos tudo, buscamos alternativas, como esse ano e o início do ano passado também, os caminhões bota fora, que foi das atividades que a gente resolveu colocar e que deu certo, né, que está fazendo a diferença. O recolhimento de pneus na cidade inteira, né, nós tiramos aí em torno de 4.000 pneus por mês de todas as borracharias da cidade.
Então, tudo isso, toda a intensificação, mantermos o número de agentes suficientes para poder estar visitando as casas, levando a informação e combatendo o mosquito. Outro alerta feito pela pesquisa aponta o ciclo decorrente do aumento da incidência. E realmente foi comprovado as principais epidemias que o país passou são de 3 em 3 anos. Então, isso é comprovado que provavelmente 2019, e a gente já tem visto algumas cidades passando por alguns problemas com relação ao número de casos de dengue. Já o fator clima pode favorecer a proliferação, por isso é necessário redobrar os cuidados e a prevenção. O Aedes ele começou a se adaptar a essas diferenças climáticas. Hoje, antigamente, a gente não tinha casos de dengue em maio, junho, julho, agosto, né, até setembro. Hoje não tem mais isso. Hoje nós temos casos de dengue o ano inteiro. O resultado do último LIRA, pesquisa que mede o índice de infestação do mosquito transmissor, feita em outubro na cidade, foi de 0,7%, abaixo do recomendado pela Agência Nacional de Saúde, que é de 1%. A Operação Paz no Campo foi realizada em 12 cidades de responsabilidade do Batalhão da Polícia Militar. Passageiros com bagagens revistadas, carro abandonado em estrada vicinal, revólver calibre 38 e projéteis não utilizados foram alguns dos materiais recuperados. O foco dela é trazer a paz, a segurança aos usuários da rodovia e também nas estradas vicinais, né, na área rural da cidade de Araxá e das frações. Todo efetivo atua na ação que coíbe práticas delituosas nas rodovias, vias que cortam a área do 37º Batalhão nos municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. As ações contemplam ainda a via de acesso à comunidade do Mono Rachado no setor leste, o bairro Boa Vista e a Antinha. Em Perdizes, equipes deslocaram próximo à Zelândia e área conhecida como Estradão, que interliga a outras cidades. Nós fazemos a parte repressiva e a prevenção também, né? Ela iniciou desde o dia 11, então já vem sendo escalado todo mundo e nos dias 13 e 14, todo o efetivo do 37º Batalhão foi lançado na rua, né? E onde obtivemos resultados excelentes, né? Com apreensão de arma, drogas, veículos localizados e etc. A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Araxá está disponibilizando os chamados escritórios compartilhados para atender associados da entidade no exercício do direito. Em funcionamento desde abril, o espaço é utilizado principalmente por advogados recém-formados e de outras comarcas. Este foi o primeiro escritório compartilhado do interior de Minas, na comarca de Araxá. Recebeu o nome do Dr. Edson Porfírio, em memória. Nos últimos meses, os agendamentos somaram em média 240 locações. Cerca de 2 advogados por dia fazem uso das salas equipadas. O procedimento de instalação foi até assim bem fácil. A diretoria estadual da Caixa sempre atendendo a nossa demanda. A gente solicitou e foi deferida, a gente fez. Quanto ao funcionamento interno dele, também é bem simples. É só o advogado que necessitar fazer o agendamento com a nossa estagiária aqui, avisar o cliente, tem a recepção, tem o café. É um ambiente onde eleva a dignidade da profissão. E isso que é bom. Atualmente, o local tem horário específico para atendimento, que é das 12 às 18 horas. Mas, segundo o presidente da 33ª subseção da OAB, a ampliação ocorrerá mediante aumento da procura. Uma estrutura top para poder receber e dar apoio não só a esse advogado recém-formado, como aquele advogado que, de repente, não tem estrutura ou, de repente, opta por não ter escritório, né? Pode estar utilizando aqui também, bem como aquele advogado em trânsito, né? Aquele advogado que esteja de passagem, que seja de outra comarca e passe por Araxá. Araxá comemorou esta semana aniversário de emancipação política e nós mostramos a cidade que atrai turistas de toda a parte e a economia de expansão que se destaca no ranking dos municípios com maior PIB, Produto Interno Bruto, em Minas Gerais. Para
paraíso hospitaleiro, onde primeiro se avista o sol. 153 anos de história, marcas que jamais serão apagadas pelo tempo. Tua grandeza em pleno desenvolvimento, berço de atletas e artistas, fonte de memórias eternizadas em tradições, paisagens encantadas, iguarias que conquistam o mundo. A cidade de Beja, Calmon e do Ministro Olavo completa mais um ano de realizações. E o tempo passou, 153 anos se foram. Parabéns a você que está em casa, receba o nosso carinhoso abraço de toda a família Sintonia, para todos esses 110 mil habitantes que nos prestigiam no dia a dia. Parabéns, 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 Araxá, querida. Araxá de terras raras, águas claras e gente feliz. A gente quer cumprimentar a todos aqueles e aquelas que ajudaram a construir a história desta magnífica cidade que nós temos a honra de viver e de doar por ela. Quero aproveitar este momento para parabenizar também todos aqueles que já passaram, já se foram e que aqui também deixaram o seu legado. Um século e meio de grandes conquistas, ponto marcado no mapa mineiro. 153 anos, uma maioridade. E não poderia deixar de parabenizar a todos os araxaenses, porque realmente nós estamos numa divisor de águas. Porque Araxá, na minha definição, sempre foi diferente. Sim, Araxá é diferente. Araxá tem coisas que uma cidade normal de 110 mil habitantes não tem. Nós temos. Não há lugar melhor para se viver. Aqui tudo se faz melhor. Eu nasci aqui, aqui eu vou viver. Nunca vou deixar esse lugar. E na programação das festividades, a Câmara de Vereadores entregou as medalhas Geraldo Porfírio Botelho e Dom José Gaspar e o título de cidadania honorária. Juversina Rita de Jesus, 106 anos. A mulher mais velha em Araxá celebrou o aniversário da cidade onde vive, recebendo a medalha. Congratulada com a mesma honraria, a empresária do ramo de moda feminina, Aline Silva Magalhães. Ter me destacado na minha área profissional é muito gratificante. Eu fiquei até emocionada mesmo. O tributo ao mérito premia os destaques na área de atuação. Eu fico extremamente lisonjeado. Muito obrigado à Araxá inteira, né? Passei aqui bons 3 anos, me apresentei aqui no dia 11 de janeiro de 2016, então tem falta um pouquinho, menos de um mês. Mas fico muito feliz, agradecido essas honrarias. Mas a sensação é de muita gratidão por essa terra, de muita gratidão por tudo que Araxá já fez por mim, que eu pude, no minimamente possível, ajudar essa cidade. Então, estar junto desse hall de pessoas que têm ajudado, que têm construído a nossa cidade, é muito bom. Dom José Gaspar de Fonseca e Silva nasceu em Araxá em 1901. Ele foi o 4º bispo e o 2º arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, onde trabalhou até falecer. A cidadania do município com 153 anos, para quem presta serviço relevante à população. Tenente Campos, policial militar há 16 anos, metade deles na terra de Beja. A gente se sente muito honrado com essa homenagem do Poder Legislativo, porque é uma cidade que a gente adotou, que a gente já mora aqui há vários anos, né, que a gente abraça a cidade, trabalha com muito afinco para a sociedade Araxá. Honrarias com as escolhas de cada um dos 15 vereadores. Que contempla também pessoas que têm um legado, que contribuem na área da saúde, da educação, do esporte, do lazer, da cultura, enfim, ajudando assim a construir a história dessa cidade tão querida que é a nossa Araxá. E a gente encerra por aqui. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Tchau! Semana Ilustrada. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.